A paz do Senhor, um forte abraço a todos que estão acompanhando essa série de estudos com foco na lição aqui no Brasil, na Espanha, Portugal, Bélgica e Inglaterra, onde já tenho confirmação que esses vídeos já chegaram. Continue interagindo com seu like, seus comentários e com compartilhamento para despertar aí outras pessoas quanto aos assuntos trazidos à tona. Se você se sentir à vontade, diga de onde você está conectado. Deus abençoe a sua vida. Estou em oração por ti todos os dias no círculo de oração da igreja. Hoje o foco é na lição de número 6, a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Na verdade aplicada, o pastor Isaqueu Mendes diz: investir no relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, muito contribui no ajustamento de nossas emoções e espiritualidades. O texto de referência é Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 6. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu filho Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes e por que descaiu o teu semblante? Essa reflexão bíblica é muito importante para cada pessoa se descobrir e detectar as motivações ocultas que exercem forte influência nas suas ações diárias e que, se forem negativas, poderão prejudicar o desenvolvimento da pessoa, seus relacionamentos, seu futuro e até mesmo sua eternidade. É impossível dissociar as emoções de uma pessoa de sua espiritualidade, pois há uma forte ligação nessas duas áreas da vida humana estabelecida pelo próprio Deus quando da criação do ser humano. Enquanto houver paz espiritual e harmonia no relacionamento com Deus, refletido na comunhão com Cristo, haverá estabilidade nas emoções. Cada pessoa precisa lidar com sua espiritualidade, como também com suas emoções, de forma saudável, tranquila e sustentável, pois isso é bênção de Deus para ela. Adão e Eva, eles sofreram na pele as consequências do descuido espiritual quando pecaram ao desobedecer à orientação divina. Eles tiveram rompido o relacionamento com Deus e tiveram prejudicado de forma trágica a saúde emocional. A ruptura da comunhão com Deus abalou as emoções do casal no Jardim do Éden, e uma pessoa abalada emocionalmente, ela terá dificuldades para responder de maneira positiva ao chamado de Deus. O ser humano é um ser integral. Qualquer descontrole ou irregularidade no corpo, na alma e no espírito desintegra o ser humano e o coloca em uma condição de deficiência espiritual e emocional. Dar atenção a uma parte, esquecer, desconsiderar ou menosprezar as outras é um equívoco que tem sido cometido aí por muitos e provoca perda de rendimento, desajuste na família, falta de concentração nas atividades, instabilidade nos negócios e descaminho espiritual. Pensar no relacionamento com as outras pessoas e deixar de manter relacionamento saudável com Deus é tragédia na certa. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. O ego do ser humano sempre vai trabalhar para ter satisfeitos as necessidades ou as preferências pessoais, independente se houver prejuízo a outras pessoas. Somente o temor a Deus é que pode levar uma pessoa a só fazer aos outros o que ela deseja que lhe seja feito. O pecado, o rompimento da comunhão com Deus, provocou um forte abalo emocional em Adão e Eva, ao ponto de eles tentarem se esconder de Deus, ousarem resolver o problema sem consultar a Deus e de responder a Deus jogando a culpa nos outros. Sem dúvida, estas foram atitudes insanas, isto porque a forte emoção negativa que os envolviam impediu que eles raciocinassem para uma tomada de decisão sensata. Os próprios médicos e psicólogos ressaltam o equilíbrio espiritual como uma estratégia para o equilíbrio das emoções e para ajudar nos tratamentos aos quais uma pessoa é submetida. As escritoras e psicólogas Raquel Panzini e Denise Bandeira, elas ressaltam que a ciência, desde os fins do século XIX, se firmou como um conhecimento autônomo, distante dos fenômenos da religião. Já na atualidade, os próprios cientistas eles tendem a concordar que as experiências espirituais positivas são elementos que facilitam o equilíbrio e o bem-estar do ser humano.
O ser humano ele precisa ser visto e tratado na sua totalidade, em todas as dimensões, corpo, alma e espírito. O fato de a igreja ter por muito tempo deixado de lado as questões psicológicas nos acompanhamentos pastorais levou a muitos equívocos e até mesmo levou a situações irreversíveis devido à demora no encaminhamento da pessoa a especialistas da área de humanas. Questões psicológicas eram tidas como possessões demoníacas, e isso só piorava ainda mais o desequilíbrio emocional das pessoas e provocava muitas confusões. Graças a Deus que na atualidade as questões ligadas à psíquica das pessoas estão sendo levadas em consideração. E a ciência hoje tem sido uma forte aliada ao trabalho pastoral nos casos de doenças psicossomáticas com origem em distúrbios emocionais e que desencadeiam doenças físicas. Se for observada a falta de comunhão com Deus ou a comunhão com Deus levada de uma forma inadequada pelos pais ou pelos familiares, estão como pano de fundo do desequilíbrio emocional e espiritual dos filhos. O equilíbrio emocional pode ser resolvido iniciando aí pela busca de comunhão com Deus e pelo acompanhamento de psicólogos que vão ajudar a pessoa a lidar com as suas próprias emoções e a se beneficiar de uma vida espiritual equilibrada por meio das estratégias propostas pela ciência. Outra questão é que se a pessoa se deixar ser envolvida pelas dores provocadas pelas doenças, seja doenças físicas, sejam doenças psicossomáticas, se descuidando da necessidade de manter uma vida espiritual saudável, a pessoa vai perder a força necessária que ela precisa para superar. Vale observar que em muitos casos o inimigo ele aproveita uma fraqueza, uma ferida emocional na pessoa como brecha de entrada para destruir a vida da pessoa. Descoberta a fraqueza, descoberta a ferida emocional e tratada pelo sangue de Jesus, por meio de pastores e psicólogos tementes a Deus, a situação se estabiliza. Cada pessoa ela foi criada por Deus como um ser único. No entanto, mesmo cada pessoa tendo características únicas e exclusivas, o ser humano ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, o ser humano é único por inexistir outro ser que tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Como também ele é um ser único por ser distinto dos demais seres de sua própria espécie. As características únicas e exclusivas de cada pessoa contêm as diferenças de temperamento, diferenças de personalidade, diferenças na forma como cada pessoa lida com sua razão, com suas emoções e com suas vontades. Essas diferenças pessoais geram experiências únicas que são vivenciadas pelas pessoas e essas experiências elas influenciam em suas ações como também em suas reações. Veja alguns exemplos de casos bíblicos em família. Caim e Abel eles tinham um temperamento e também comportamentos totalmente opostos. E nós vamos analisar aqui principalmente o comportamento de Caim no tópico 2 da reflexão de hoje. Esaú, ele era um hábil caçador, e Jacó, o seu irmão gêmeo, era um simples pastor de ovelha, uma pessoa caseira. Marta era agitada, e Maria era uma pessoa preocupada com sua devoção ao Mestre Jesus. Apesar de as pessoas terem as particularidades pessoais e de essas particularidades terem sido afetadas pela tendência natural do ser humano em pecar, Deus, ele ama de forma especial cada pessoa e por meio da sua palavra, como também por meio da ação do Espírito Santo, ele promove estabilidade, equilíbrio e aperfeiçoamento em todas as dimensões da vida humana. Vamos analisar aqui um pouco mais a fundo o desequilíbrio das emoções de Caim, observando a relação entre o espiritual e o emocional, tendo como pano de fundo Gênesis capítulo 4, versículos 1 a 7. Caim ele é tido como um modelo de uma pessoa desequilibrada espiritualmente e emocionalmente. E esse desequilíbrio emocional e espiritual de Caim, ele foi agravado pelo reflexo das experiências negativas dos pais enquanto estavam no Jardim do Éden e do não tratamento adequado nos primeiros anos de vida de Caim. Caim foi fruto da primeira gestação de Eva, gerada após o ato de desobediência a Deus, que provocou a queda diante de Deus e a expulsão do casal do Jardim do Éden. Eva se engravidou sem nenhuma informação de como as coisas se desenvolveriam e como seria o seu primeiro parto. Mas o fato de ela se lembrar que recebeu como maldição por seu ato de desobediência a Deus a sentença de que com dores multiplicadas daria à luz, com certeza isso afetou seu estado emocional e possivelmente ela se perturbou muito durante a sua gestação de Caim. Essas experiências espirituais e emocionais de Eva foram acumuladas na psique de Caim, que ao nascer passou a experimentar pessoalmente o medo da rejeição e das incertezas da vida devido a essa carga emocional negativa. Além disso,
Como filho mais velho, ele experimentou a sensação de ter que dividir os pais com seu irmão mais novo. E devido ao temperamento alterado que ele tinha, ele não soube lidar com aquela situação. A alegria de Eva pelo nascimento de Caim expressa no brado "alcancei do Senhor um varão", já foi no pós-parto. E essa carga emocional positiva experimentada, ela não foi registrada no subconsciente de Caim. Já na gestação de Abel, a experiência positiva inicial lhe proporcionou uma gestação mais tranquila, e a alegria registrada no nascimento de Caim já pôde influenciar positivamente na memória da vida intrauterina de Abel, pois era algo que alimentava a esperança de Eva no aguardo do nascimento de seu segundo filho. Caim, com aquela carga emotiva desequilibrada e a cada dia mais forte, se tornou agressivo e mau. Ele preferiu ser lavrador do campo, uma profissão que muitas vezes o fazia aliviar a sua raiva e suas tensões, ferindo a terra para lavrá-la. Abel, com um temperamento mais tranquilo, dado ao estado emocional da mãe mais equilibrado no período gestacional, escolheu ser pastor de ovelha, um cuidador, um protetor contra as feras, um curador de feridas. Caim, ele teve dificuldades até para oferecer o seu sacrifício a Deus. Sua postura de rivalidade com seu irmão e o medo em ser rejeitado por Deus possivelmente tenha deixado seu coração endurecido e já com aquela sensação de que algo sairia errado e saiu. Pois ele revelou a ira do seu coração no momento em que Deus escolheu aceitar o sacrifício de Abel. Ao invés de Caim perceber que a falha estava na sua postura diante de Deus, em deixar de buscar um equilíbrio espiritual para lidar com suas emoções, Caim ele descaiu seu semblante, se deixou ser dominado pelo espírito de inveja e do ódio. Com isso, Caim demonstrou ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente e com a mesma sensação que sua mãe tinha em seu período gestacional, ao sentir muita irritabilidade só em pensar na dor que iria sentir no parto e na sensação de perca do controle da situação. São pedagógicas as perguntas de Deus a Caim. Por que te irastes? Por que descaiu o teu semblante? O mesmo método utilizado por Deus com Adão e Eva quando eles pecaram, Deus volta a utilizar com Caim. Deus procurou despertar Caim a buscar as motivações que estavam por trás das suas ações e a analisar se foi razoável a sua decisão. Deus queria que Caim puxasse na memória do seu histórico familiar para perceber que as decisões equivocadas dos pais só haviam trazido tragédias. Deus queria que o próprio Caim descobrisse que estava tomando os mesmos caminhos errados adotados por seus pais. Deus estava dando uma nova chance a Caim e prosseguiu perguntando: onde está Abel, teu irmão? Caim, à semelhança de Adão e Eva, ele deixou passar a oportunidade de reconhecer seu erro e de pedir perdão. Por ter se deixado aí ser dominado por emoções negativas, Caim ele preferiu dar uma má resposta a Deus dizendo: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? O coração mau de Caim e sua disposição em buscar somente o seu proveito e seus interesses próprios, dado aí o seu desequilíbrio emocional, o impediu de reconhecer as suas falhas. As complicações de uma gestação e o trabalho de estruturação do caráter de uma criança nos primeiros 3 anos de vida, bem como o desenvolvimento do caráter da criança na sequência da vida, deve ser pensado e trabalhado com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Só assim a pessoa terá condições de cumprir o que está em Salmo número 4, verso 4, onde o Senhor diz: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. E como está em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Mesmo dentro das limitações pessoais, cada pessoa deve oferecer o melhor que estiver no seu alcance ao Senhor, com um coração puro e temente a Deus, numa postura de verdadeiro adorador. Cuidado com as posturas semelhantes às de Caim ou da postura adotada pelos judeus após o cativeiro babilônico e denunciada pelo profeta Malaquias no capítulo 1, versículos 1 a 14. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível. E dizeis: eis aqui, que canseira! E o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, e assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso da vossa mão? Diz o Senhor.
Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. O desequilíbrio emocional de Caim foi uma consequência de sua espiritualidade desequilibrada que começou a ser afetada no útero de Eva. O contrário do que aconteceu com João Batista, que foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre de Isabel, sua mãe. Se Caim estivesse bem com Deus, ele aceitaria os posicionamentos divinos a seu respeito com naturalidade. Estaria disposto a reconhecer suas falhas e a pedir perdão, e nunca tocaria a mão no seu irmão para prejudicá-lo. Ele traiu a confiança de Abel, o levou para o campo aí sob algum pretexto. Abel, ele foi de boa vontade para aquela cilada armada pelo próprio irmão. Ainda que o texto não mencione qual seja o diálogo dos dois, dentro de Caim, com certeza havia uma guerra travada com muitas perguntas sem respostas. O sentimento de rejeição tão presente na vida de Adão e Eva cegou os olhos de Caim. Impiedosamente, de forma premeditada, Caim conduziu Abel ao campo, se levantou contra ele e matou-o às escondidas dos pais. Ainda hoje, dentro das igrejas, existem pessoas contaminadas com sentimentos contrários à vontade de Deus, marcados por experiências negativas e com emoções desequilibradas, que, tomados pelo sentimento de inveja, têm assassinado ministérios e feito muitos sonhos ruir. O pastor Isaqueu Mendes ressalta que Caim é um modelo a não ser imitado, pois o seu coração estava dominado pelo maligno e suas emoções estavam conturbadas. Quanto a esta questão, a observação do apóstolo João é: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. A importância de se ter um ajuste emocional está na realidade estreita da relação entre a espiritualidade e a estabilidade emocional. Para se ajustar à vontade de Deus, cada pessoa ela precisa estar ajustada psicologicamente consigo mesma. Se a falta de ajuste emocional ela provoca dano nas relações pessoais humanas, ela também atrapalha o relacionamento com Deus. Uma pessoa que gosta de perfeita comunhão com Deus é uma pessoa alegre, mesmo em meio às adversidades e às situações aflitivas da vida. E a alegria ela é um remédio poderoso. O sábio Salomão diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Uma pessoa alegre ela tem predisposição para superar grandes obstáculos. Já uma pessoa triste, ela encara situações simples já se sentindo derrotada. A alegria ela chega a evitar o envelhecimento precoce. A receita do salmista é: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Aqui o salmista ele dá 3 características de uma vida relevante ou de um ministério relevante. Primeiro, celebrar com júbilo ao Senhor. Segundo, servir ao Senhor com alegria. E terceiro, apresentar diante do Senhor com cântico. Essas ações elas só são possíveis na vida de uma pessoa alegre, de uma pessoa feliz, de uma pessoa que demonstre obediência voluntária às diretrizes divinas, cujos esforços e o ânimo sejam espontâneos. Caim ele se descuidou do seu equilíbrio espiritual e as suas emoções se desequilibraram, provocando tragédias em todas as áreas da sua vida. Ele estava mais preocupado porque Deus havia aceito o sacrifício de Abel do que em se ajustar para ser aceito por Deus. O apóstolo Paulo, nos treinamentos repassados ao jovem pastor Timóteo, orientou a Timóteo a se cuidar tanto do aspecto espiritual como do aspecto físico, o aspecto que envolve as suas emoções. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7, Paulo exortou a Timóteo dizendo: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, Paulo chegou a orientar Timóteo a fazer uso de forma terapêutica do vinho para tratar a sua debilitação física no estômago. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1, versículos 6 e 7, Paulo orienta: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ou seja, Timóteo tinha que se preocupar com sua espiritualidade e não esquecer de sua sobrevivência física, do suprimento de suas necessidades básicas. O pastor Isaqueu Mendes ele ressalta que o cristão pode servir ao Senhor mesmo nos limites de sua humanidade.
todavia deve estar alerta e enfrentar suas emoções e as possíveis doenças na dependência da força do poder de Deus, pois só através da ação do Espírito Santo é que o cristão pode ser renovado e encorajado. O tópico 3.3 fala da necessidade de cada pessoa ser flexível, pois haverão situações em que a pessoa ela não conseguirá resolvê-las. O fato de a pessoa não ter soluções para todas as situações da vida deve ser visto como algo normal. E mesmo em uma não solução, há elementos pedagógicos. E esses elementos pedagógicos eles poderão ser fundamentais na solução de impasses futuros. A pessoa ela deve ser humilde o suficiente e ter disposição de aprender com as outras pessoas. Além disso, deve saber valorizar até mesmo as pessoas analfabetas que ensinam pelo exemplo de vida. Haverá momento também que a pessoa terá que admitir que não consegue levar a carga sozinha e que terá que se dispor a repartir essa carga com outras pessoas sem nenhum tipo de ciúme ou rivalidade. O pastor Isaqueu Mendes coloca ainda a necessidade de a pessoa ser sensível ao Espírito Santo, que poderá encaminhar a pessoa por novos caminhos, pode conduzir a pessoa a ousar mudanças necessárias e inevitáveis, a levar a pessoa a uma mudança para melhor. Por último, para se manter um equilíbrio espiritual que proporcionará equilíbrio emocional, cada cristão deve desenvolver aí uma vida devocional diária e profunda, com leitura bíblica, jejum e oração. Finalizando essa reflexão sobre a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções, faço minhas as palavras do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 11 a 16. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Lembre-se sempre que a falta de ajuste emocional atrapalha seu relacionamento com Deus e com o próximo. E que um bom relacionamento com Deus é que vai te proporcionar o equilíbrio necessário nas suas emoções para aí o seu relacionamento para com Deus e para com o próximo. É impossível separar as suas emoções da sua vida espiritual. Que Deus em Cristo continue te fazendo prosperar em todos os âmbitos, corpo, alma e espírito. Prossiga na paz do Senhor.